Olá, amigos e amigas, sejam todos e todas muito bem-vindos aqui à nossa transmissão hoje desse nosso projeto que é o Diálogos e Conexões, que é, na verdade, um projeto que deveria estar dentro do campo do Estudijá, do Instituto Estudijá, e nós depois vamos transferir esse vídeo para as áreas do Estudijá. Mas hoje, especificamente hoje, nós resolvemos fazer aqui através do nosso Facebook. Né? E trazendo hoje, muito especial aqui, a minha queridíssima colega, também administradora, né? Administradora, ela que já trabalha há muito tempo com essas questões de administração pública, né? E tem, então, um know-how aí para falar com a gente sobre essas questões de planejamento, né, termo de referência, compliance, que é um assunto que está muito em voga nesse momento, principalmente agora, de pandemia, né? E aí a professora ela é especialista em controladoria e gestão pública e especialista também em docência do ensino superior. Ela tem formação e certificação em mentoring, coaching e advice, acho que fala assim, né? Harmonizado, né? Com a certificação aí, na modalidade profissional, self-life, com a ativação de competências pessoais e profissionais. Né? São assuntos muito pertinentes dentro do campo da administração e também dentro do campo da administração pública. Muito boa noite, professora Mariana. Fique à vontade para se apresentar aí para os nossos ouvintes. Boa noite, professora Abimael. É uma satisfação estar aqui essa noite com vocês, né? Participando desse momento importante, que é um momento de abertura mesmo para a fala, para a reflexão sobre as contratações públicas e as possibilidades que nós temos dentro da área de administração. Então, hoje o convite especial também foi para os meus alunos, né, e ex-alunos, para um novo campo, né, que é amplo, que aumenta a cada dia, é a possibilidade de aprendermos juntos um pouquinho e conversarmos sobre esses assuntos tão impactantes na nossa sociedade. Verdade, professora. Então, todos aí já estão convidados, né, para a gente dar sequência a esse momento em que nós vamos começar a falar sobre essas questões as questões de licitação, as questões de administração no âmbito público, né? Eu, como a maioria das pessoas já me conhecem, né, eu sou Abimael Borges, sou professor e sou advogado, atuo bastante nessa área de direito administrativo, mas também direito empresarial, e principalmente nesse momento de pandemia, com essa preocupação em trazer sempre alguém da área da administração pública. Nós já falamos com Luiz Eudes, né, que ele é uma pessoa extraordinária, assim, trabalha com a administração pública, com gestão e administração pública já há muitos anos, tanto na esfera executiva, legislativa, e agora ele está atuando aí frente ao esse órgão de saúde daqui de Alagoinhas, da região de Alagoinhas. Né? Ele está administrando e é uma pessoa excelente assim nessa área, né? Inconfundível. Mariana também. Mariana, conta um pouquinho da sua trajetória profissional para a gente, dessa sua trajetória enquanto administradora na área de administração e da área de contábeis. Eu não sei se você atua diretamente com contábeis. Eu comecei, Abimael, nessa área quando eu vim para a Bahia, né? Quando eu migrei para a Bahia, né? Tive a oportunidade de aprender a trabalhar a partir de 2011, com a consultoria que eu fui contratada a trabalhar, e aprendi a participar dos processos licitatórios como observadora mesmo, que é um dos pontos chaves para a gente aprender, né? A observação. E a partir dessa observação, eu pude contemplar possibilidades de aprendizado em cada edital, em cada objeto contratado, em cada local, né, por essa Bahia, desde das regiões
menores, desde o recôncavo baiano até algumas cidades maiores, como Simões Filho, Camaçari, entre outros lugares, como ouvinte mesmo. E depois eu prestei serviços em alguns municípios por essa mesma empresa de licitação pública, né, que fazia consultoria para alguns municípios, e foi aí que eu tive a oportunidade real de aprender sobre os processos, os trâmites e a relevância de um bom planejamento para a gente conseguir trazer aí uma contratação eficaz, né, para o município e para a sociedade, que é o nosso retorno. Porque um dos nossos diferenciais, né, enquanto administração pública, é realizar o que a lei nos permite. Então, dentro da lei, qual é o escopo do nosso trabalho? Então, entendermos a lei, participarmos das suas alterações, tentarmos acompanhar os processos e as dinâmicas tecnológicas também, quando elas acontecem, para que as contratações sejam cada vez melhores. E aí eu vim para o município de Alagoinhas em 2013, qual eu presto serviço, né, na controladoria mesmo, nessa área de processos. E é uma grande oportunidade de aprendizado diário, né? Não existe um processo exatamente como o outro. Cada processo é único, cada objeto é único, e cada licitação ela tem as suas especificações, as suas ocorrências, né? E a gente aprende nessa vivência mesmo diária. O melhor professor que tem é a experiência, né? A experiência e o contato direto com aquele objeto de conhecimento, que é um objeto de conhecimento, mas também um objeto de ação, né? Um meio de ação. A ação do poder público frente às dificuldades que estamos passando, principalmente nesse momento de pandemia. Com o surgimento dessa questão da pandemia, do Covid-19, foi promulgada a Lei 13.979, agora em 2020, uma lei que veio para facilitar, flexibilizar a atuação e até permitir, né, a atuação dos governos, do governo federal, dos governos estaduais e até municipal, para o enfrentamento do Covid-19. E com a promulgação dessa lei, houve também uma flexibilização da Lei 8.666, né, concorda, de 93, que essa flexibilização se dá no campo dos insumos, dos produtos, dos bens e serviços, inclusive na questão da infraestrutura, na questão da engenharia, facilitando de modo geral a contratação desses produtos, desses bens e serviços que tenham relação com a pandemia, buscando, acima de tudo, encorajar os gestores públicos a agirem dentro da lei, a não estarem à margem da lei quando há uma necessidade que não era uma necessidade prevista, né? É uma questão singular em nossa história de viver um momento tão crítico como esse, e se nós fôssemos nos guiar pela legislação comum, pela legislação anterior, que é a lei das licitações públicas, a 8.666, de 93, a gente sabe que ela é uma lei engessada, ela é uma lei que parou no tempo há muitos anos, e o gestor público ele fica completamente amarrado aos trâmites da licitação, né? Principalmente do pregão, que eu acredito seja o mais utilizado atualmente nesse nosso campo. E aí eu vejo o seguinte, que foi muito oportuna a vinda dessa lei, porque ela permite que o gestor público não tenha medo de agir. Obviamente que tanto faz dentro da legislação anterior, quanto dentro desse período da vigência dessa nova legislação, ele vai ter que tomar os cuidados. Daqui a pouco você vai falar um pouco sobre compliance, né? E aí você entra muito nessa questão do gestor, da preparação do gestor, do cuidado que ele tem que ter, né, dos compromissos que ele tem que assumir com a transparência das contratações públicas e
E as empresas também precisam se comprometer com esse compromisso da lisura, da transparência, das boas práticas dentro da administração pública. Mas o que a gente detecta assim, de primeira mão é que houve, então, uma flexibilização. Dentro desse campo, Mariana, professora Mariana, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre a questão do planejamento. Ainda é necessário o planejamento? Ele ainda é engessado como na legislação anterior, ou há uma simplificação no planejamento da contratação? Uma simplificação nessa lei sobre a pandemia de insumos, serviços e todos os elementos básicos necessários para a continuação do serviço, que são as especificações eu acho que o áudio está um pouco ruim. Você pode se aproximar? Está me ouvindo melhor? Tá, melhor agora. E aí, quando o gestor tem um elemento, né, já vinculado, que é essa lei que veio para facilitar as contratações e também estruturar, porque mais importante até do que a simplificação é a estruturação do que pode ser contratado e como isso pode acontecer, desde as reduções de prazos de publicação até mesmo as fontes específicas que devem ser direcionadas para as novas contratações, né, referente ao Covid-19. Então, todos esses elementos, eles empoderam o gestor, né, eles empoderam os gestores a continuarem os seus trabalhos, a continuarem as suas atividades e a manterem as contratações dos serviços ativos. Mas com esse empoderamento também vem uma responsabilidade importante, que é manter em tempo real a atualização dos dados dessas contratações nos sites de transparência dentro do site do município, de cada município, as ações específicas que estão sendo realizadas a contento, né? E a planificação, a estruturação mesmo dos métodos de contratação que foram utilizados, né? Então, o planejamento, ele continua sendo vital, né? Não tem como a gente fazer contratação pública, nenhuma contratação privada eficaz sem esse prévio planejamento. Quando a gente conhece, né, o que a gente tem, o nosso conteúdo, a nossa estrutura, os nossos insumos, fica mais fácil, mais coerente fazer levantamentos prévios para novas contratações, mesmo que elas sejam emergenciais, mesmo que elas sejam numa ocorrência como essa, que é atípica, né? Totalmente atípica. Na Lei 13.979, o parágrafo 4 né? O parágrafo 4 ele foi dividido assim em com várias letras, né? No parágrafo 4 se não me engano, ele vai falar um pouco sobre essa questão da declaração do objeto, da fundamentação e simplificação da contratação, a questão da descrição resumida, a solução, para apresentar uma solução viável, e os requisitos da contratação, além de outros critérios que é preciso que haja dentro da questão do planejamento de uma forma mais simplificada. Depois eu queria que você entrasse também nessa questão da dispensa de licitação, alguns casos específicos dentro da questão do coronavírus. Mas, e o termo de referência, esse tópico, vamos falar um pouquinho sobre isso? O que seria o termo de referência, né, que a gente ouve falar? Ou o projeto básico de uma contratação de obras? Isso. Né? O que seria esse termo de referência? É a especificação do objeto, esse detalhamento enriquecedor do que se trata o objeto, das quantidades, das especificações de dimensões, qualidade, fornecimento, datas de entrega, as especificações necessárias para que esse serviço ou esse fornecimento ou essa obra seja realizada com tempo, é tudo o que compõe
um termo de referência, ou, no caso de obras, um projeto básico. Então, desde o que eu vou usar de mão de obra, desde o que eu vou usar de especificações de quantidades, qualidade dos itens, dimensões, especificações, por exemplo, de cores ou de qualidade que me facilitem, que especifiquem o meu objeto, é o que transforma a minha aquisição, por exemplo, de uma cadeira em uma aquisição de uma cadeira para o ensino fundamental, que é composto de um braço, que é composto de um tamanho específico, que vai compor uma sala, que tem uma quantidade exata. Então, todas essas especificações, formas de entrega, qualidade do produto, elas precisam estar inseridas nesse termo de referência. E é isso que vai qualificar a minha aquisição, é isso que vai qualificar o meu serviço. Como eu defino esse objeto, é que me traz a qualidade ou não dessa contratação. Então, quanto mais especificações possíveis, né, reais, do meu objeto, melhor facilita para quem vai cotar e melhor facilita para quem vai fornecer também. Porque a pessoa já sabe, a pessoa jurídica, né, já sabe o que ela vai entregar para o município, ou para o Estado, ou para a União. Ela já sabe as quantidades e ela sabe qual a qualidade e especificações disso. Então, depende do objeto, como uma cadeira, pode ter especificações simples, como uma obra de uma escola ou de uma quadra, que tem um detalhamento rico de informações. E aí nós temos campos dentro de cada área específica que nos auxiliam, como as tabelas de referência SINAP, IBGE, entre outras tabelas que nos trazem índices de insumos já contratados e constantemente atualizados. Então, esses produtos e serviços, eles são possivelmente especificados com uma qualidade muito grande. Quanto maior a informação, melhor a qualidade dessa contratação. Exatamente, Maria. A importância da gente, do gestor público e da questão empresarial, também dos empresários, estarem atentos a essa questão do termo de referência, a importância que ele tem para a contratação pública. Outro tema que a gente precisa falar também é sobre essa questão do compliance, né? No que o compliance ele vai auxiliar a gestão pública, Mar? O compliance é uma qualidade de boas práticas, digamos, que a gente insere. Então, as regras para se contratar nós temos, que são as especificações em leis, em decretos, as especificações legais para que a gente faça as contratações. Então, a partir daí, nós temos regras a seguir. E como qualificar essas regras, como induzir essas regras a trazerem um benefício à sociedade, trazendo padrões de trabalho, formalização de trabalho, procedimentos metodológicos desse trabalho, sejam checklists, sejam relatórios, sejam acompanhamentos periódicos, mas que sejam padronizados para que, independente de ser eu ou você que vejamos essas documentações que são públicas, que são anexas a esse processo, elas possam transparecer o que de fato ocorreu. Então, como ocasionou a contratação, o porquê do aumento de uma quantidade ou a redução de outra. Tudo isso, um relatório padronizado pode trazer, facilitando para quem recebe esse documento, essa análise, e muito mais importante, que é para quem executa essa documentação, que é quem vai trazer esse prestador de serviço, quem vai trazer esse fornecimento, como ele consegue acompanhar isso, né? Ele consegue acompanhar com a clareza, né, das especificações das regras dessa contratação. Então, não apenas eu colocar, por exemplo, que eu quero uma cadeira, mas eu quero uma cadeira no termo de referência, com as dimensões, com os tamanhos,
com as regras que eu preciso, com as especificações que eu preciso para o meu serviço. E quando isso for me fornecido no final da licitação pelo licitante ganhador, ou por meio de uma dispensa de licitação em casos específicos, que isso seja fiscalizado, isso seja controlado pelo município, pelo Estado, pela União, através dos seus fiscais, através também daquela área responsável. Por exemplo, uma área de infraestrutura, um setor, um departamento de infraestrutura, ele é gigante, né? Na competência de atribuições. Então, quantas obras estão ocorrendo? Quantos fiscais estão em execução de atividades de fiscalização diária? Isso deve ser uma ocorrência padronizada, metodológica e acompanhada, para que qualquer fato que venha acontecer, que altere esse objeto, que altere esse serviço, ele seja mais rapidamente percebido e solucionado, não trazendo problemas futuros ou lesões futuras à sociedade. E no campo empresarial, é preciso notar que o compliance ele tem a finalidade de atribuir à empresa uma certificação de boas práticas de qualidade na sua prestação de serviço para o setor público, buscando evitar, por exemplo, o cometimento de crimes, enganos, equívocos dentro da própria contratação com o ente público e, principalmente, melhorando a qualidade da imagem da empresa perante a sociedade, porque a gente sabe quanto é valioso para a sociedade brasileira, para a sociedade do mundo inteiro, mas para nós eu acho que se torna muito específico a importância da transparência, da celebração de contratos com bastante compromisso com a lisura, né? Então, as empresas elas precisam ficar atentas a isso e fazer, né, criar o seu programa de compliance. Né, a alta administração da empresa ela precisa ter esse compromisso de buscar avaliar os riscos de uma operação, de uma contratação, a fim de evitar problemas posteriores em relação a isso, né, aplicar em seu âmbito, né, interno a questão dos códigos de conduta, né, o próprio compliance ele constitui um conjunto de condutas, de boas práticas que precisam ser implementadas dentro de qualquer administração, seja ela pública ou privada. Mas o setor privado ele precisa estar mais atento, porque geralmente quem mais sofre nesses contextos de corrupção, nesses contextos de investigação e de processos judiciais por conta de cometimento de crimes ou de fuga, né, do Código de Conduta, é o setor privado. O setor privado ele sofre bastante com essas questões. Se a empresa ela não se programar, se policiar para que ela tenha boas práticas e ela consiga executar as tarefas dentro do esperado pela sociedade, pela própria ética que é esperada de qualquer organismo, então ela pode sofrer muito, não somente com a questão de processos que poderiam ser evitados, quanto também com a questão da sua imagem perante a sociedade, né? Então, os controles internos precisam ser bem elaborados, bem planejados, a questão do treinamento dos funcionários, a questão da comunicação interna, a questão da criação de canais de denúncia dentro da própria empresa, para evitar, por exemplo, suborno, evitar qualquer outro tipo de problema dessa natureza, né? A implantação de comitês de investigação internas, para investigar, para buscar solucionar essas questões, enfim, um conjunto de diretrizes que as empresas precisam adotar a fim de evitar que ela tenha problemas no futuro
e a fim de que ela pode até, inclusive, conseguir uma certificação, né, demonstrando todas as suas ações, todas as suas atitudes. Porque um tempo atrás se falava muito da questão da responsabilidade social da empresa com relação ao meio ambiente. Agora, nós sabemos que a relação da empresa não fica, a responsabilidade social da empresa não fica distrita à questão apenas do meio ambiente. Ela tem uma relação estreita com a questão da transparência, né, a questão de se colocar para a sociedade como um organismo que não está inserido numa sociedade para sugá-la, para afrontar os direitos dos cidadãos, mas sim para cooperar em conjunto no fortalecimento de ações transparentes, de ações de boa conduta, de boa prática. Tudo isso é um ponto que eu acho importante a gente trazer, embora a gente esteja misturando aqui meio que a administração pública com a questão da administração privada, né, Mari? Mas está perfeito, porque uma não anda sem a outra, né? Elas são aliadas, elas não são rivais, né? Elas se complementam, porque onde o braço, né, do Estado não vai, nós temos que ter braços que alcancem, né? Então, o que seria da administração pública sem esse auxílio, sem essas grandes e pequenas organizações que fornecem a nós todos os serviços e produtos que nós necessitamos para a manutenção dos serviços essenciais, como saúde e educação, né? Então, quando a gente pensa em administração pública e quando a gente pensa em administração de forma geral, tudo que a gente trouxe até agora tem muito a ver com as duas, que é a compreensão do que está sendo pedido, que é o planejamento para realizar as atividades, né? E quando você fala do controle interno, da qualificação dos profissionais, da capacitação, das competências que precisam ser desenvolvidas, né, tudo isso vai contribuir com a qualidade dos serviços de acompanhamento e de execução do que se é contratado, né, do que se é solicitado, né? A sociedade tem um retorno dessa qualidade. Então, quanto mais qualidade nós temos dentro do corpo de trabalho, mais facilmente as coisas ocorrem, mais facilmente os acompanhamentos ocorrem. E você trouxe também a responsabilidade desse acompanhamento. Então, os órgãos externos de controle, eles trazem também para nós uma cooperação muito grande, que são os acórdãos do TCU, que trazem os regimentos sobre o que é necessário, o que já aconteceu em algumas outras localidades, o que é possível fazer dentro de alguns objetos. E essas facilitações desses acórdãos, eles vão cooperando com a nossa atividade diária também. Então, acompanhar o que acontece, enquanto acontece, aprendendo e tentando melhorar. É claro que a gente não tem 100%, né, de execução em todos os objetos, mas a tendência, né, da sociedade é buscar esse 100% para que seja, né, eficaz essa contratação, essa construção, esse fornecimento, que as coisas que cheguem a nós cheguem com qualidade, né, que é essa obtenção social da prestação de serviços públicos, né? A finalidade social não encerra, né, em si, ela é para a sociedade. Exatamente. Outra questão que a gente precisa tocar é com relação à questão da emergencial agora, né? Essas contratações emergenciais, a gente sabe que não virou um oba-oba. Agora todo mundo pode fazer o que quiser, da forma como quiser. A gente sabe que não é por aí o caminho. A lei veio justamente para dar ao gestor público a possibilidade de ação dentro da própria legislação, dar a ele os caminhos para que ele consiga agir sem estar amedrontado de estar cometendo algum erro. Agora, a gente sabe que o mundo todo está preocupado com essa questão dessas contratações, desse momento de emergência, né? Não é uma questão só do brasileiro. A gente sabe que o brasileiro já vive desconfiado o tempo todo.
Tanto é que eu sempre digo assim para os meus alunos, olha, o Estado, que ele tem muita legislação, ele tem a legislação inchada, nós temos uma legislação assim, haja vista a legislação tributária, que é uma confusão dos demônios. Você tem leis esparsas por tudo quanto é lado, você tem o Código Tributário Nacional, que é praticamente caducando, você tem uma infinidade de legislação que eu passei 5 anos na faculdade estudando Direito, e eu confesso para vocês, eu estudei para passar o resto da vida estudando, porque não tem como parar mais de estudar. Por quê? Porque você está num Estado que não confia nos seus próprios cidadãos. Esse é o grande X da questão. Existe muita lei porque parece que nós não somos confiáveis. Tem que estar nos amarrando de todos os lados e criando um sistema burocrático quase que infinito. A burocracia no Brasil é uma coisa que atrasa o desenvolvimento do país, do meu ponto de vista, mas não sei se você gosta dessa burocracia que existe no país, você sabe que você está lidando constantemente com essas questões burocráticas. Aí eu vejo que você é uma pessoa muito paciente, muito calma, muito tranquila, eu digo, somente as pessoas que têm uma certa calma, paz de espírito muito grande, para lidar com todas essas questões burocráticas que o país impõe sobre os seus próprios cidadãos. E assim, dá para a gente imaginar que assim, nós não somos confiáveis, por isso que existe muita lei, muito ordenamento jurídico para a gente seguir. Não sei se você concorda com isso, essa é a questão, até às vezes fala assim, com um pouco de brincadeira, né? Mas é uma questão confusa, essa questão da burocracia no Brasil. Você concorda, Marco? Concordo. A burocracia, ela deve auxiliar a gente nos registros, né? Nos registros documentais e não causar uma morosidade excessiva para pequenos atos ou grandes atos, porque a morosidade ela não traz nenhum benefício além de retardar o que é necessário para nós. Então, se a gente pensar na burocracia como registro, é necessário o registro. Mas como se dá esse registro? Está muito desatual. A gente sabe, como você é muito mais especialista do que eu na área de lei, trouxe um código tributário gigantesco, uma legislação de licitações ainda antiga, né? Nós temos a lei do pregão, tem decreto, mas isso não abrange todas as modalidades, isso não acelera todas as modalidades, mas nós estamos caminhando, eu sou uma pessoa um pouco otimista. Então, nós estamos caminhando para essas melhorias. Um dos pontos cruciais nessa pandemia foi a lei mesmo de celeridade. Eu acredito que a redução de prazos, o elenco de elementos, as especificações, como contratar e o que contratar, as possibilidades de transparência para que os cidadãos façam esse acompanhamento. Isso tudo possibilitou à sociedade acompanhar os fatos em tempo mais real, em um tempo mais presente, né, do acontecido. Agora, nós temos essas lacunas todas na nossa sociedade para acompanharmos aí, com dificuldade, a velocidade das demandas e a ocorrência dos fatos devido à forma que a lei se impõe sobre a administração pública. O que a gente precisa entender é que quanto mais planejamento a gente tem e controle das etapas, as boas práticas como procedimento de trabalho diário, mais facilmente é realizável as contratações. Ou seja, se eu tenho um inventário controlado, mais coerente possível com a minha realidade. Então, se ele não consegue ser diário, mas ele é semanal, se ele não é semanal, ele é mensal, mas se eu tenho a quantidade de produtos, de serviços, se eu tenho o controle das minhas contratações, se eu tenho controle das fiscalizações dessas contratações mensalmente, bimestralmente, isso vai trazendo para mim uma segurança muito maior de realizar uma nova contratação. Ou seja, as emergências elas podem surgir a qualquer tempo.
né, elas não são previstas. Mas o que nós temos, né, que a gente volta lá a Sun Tzu na Arte da Guerra, que eu gosto muito, que a gente não conhece, né, a nós mesmos, como nós vamos fazer o conhecimento do outro, como pretendemos ganhar algo, né, afadado ao fracasso. Então, quanto mais conhecimento de si a gestão tiver, quanto mais controle, mais qualidade, mais metodologias para a realização, mais padronização, mais simplificação dos processos, mais qualidade eu terei para contratar coisas que surgem, como o Covid-19, que surgiu uma demanda de estruturas, de produtos, de serviços totalmente diferente da nossa realidade anterior. Então, não tem como a gente fazer um previsionamento futuro em uma emergência. Isso não dá. Mas o que podemos fazer é ter o controle do que nós temos de estrutura em tempo real. Qual é a nossa estrutura de trabalho? Qual é a nossa condição de trabalho? Qual a nossa qualidade de equipe de trabalho? Porque se a gente sabe, fica muito mais fácil de contratar o que a gente não tem, né? Você que é uma pessoa vinculada à ética, né, que eu sei que você ama esse tema, sabe muito bem que o bom senso, a ética, a coerência para contratar, ela fala às vezes muito mais alto até do que a necessidade da contratação, ou seja, eu preciso, mas eu preciso como? Eu preciso para quê? Qual a motivação disso, né? Eu acho que nesse campo aí é o que fundamenta, inclusive, os pressupostos para que o gestor público ele possa fazer a dispensa de licitação. Né? São requisitos que tem uma presunção, que não precisa. Ninguém está falando que, porque eu vou precisar comprar gás, eu vou precisar comprar material de higiene porque está tendo essa pandemia. Não precisa de um esforço gigante, intelectual, para você compreender a necessidade da aquisição de certos materiais. Então, aí já vem com um rol de elementos, né, que geram a presunção de que é necessária uma dispensa de licitação em alguns momentos para acelerar o processo de aquisição dos produtos, né? Porque a Covid-19 ela é um vírus que é traiçoeiro muito rápido, né? No caso da contaminação, não sou médico, bom, mas que a gente entende, que a gente compreende o que já foi dito até hoje, é isso, que é muito rápido a contaminação, e não dá para o gestor ficar esperando, por exemplo, uma licitação, né, que vai seguir todo um elenco de trâmite que normal, precisa passar, mas aí veio essa legislação para facilitar e, além de facilitar, flexibilizar a Lei 8.666 de 93. Então, eu acho que, por exemplo, a ocorrência de situação de emergência, a gente não precisa nem questionar, porque a gente está numa situação de emergência a nível mundial. Essa questão é uma questão de importância mundial, não é uma questão isolada somente de uma cidade ou de um. Mesmo que haja mais contaminados em uma cidade ou outra, e onde há menos contaminação, não há menos necessidade de prevenção. Essa é a grande questão. A necessidade de pronto atendimento nas emergências é essencial, né, nesse momento. Então, por exemplo, nas questões de engenharia, você pode, de repente, contratar uma equipe de engenharia, serviços de engenharia, para a construção de uma ala de terapia intensiva, para a construção de espaços adequados para o atendimento de pacientes mais graves. É um ponto positivo dessa legislação que veio para permitir isso. Então, o gestor ele não precisa agir de forma... E a própria AGU já falou sobre isso. O gestor ele não precisa agir de forma amedrontada, achando que ele vai ser preso pela Polícia Federal a qualquer momento, se ele agir, claro, dentro das normas legais e dentro das necessidades, das demandas que surgem
de uma questão específica, que é o coronavírus. Então, a limitação de contratação, a parcela, por exemplo, necessidade do atendimento de emergência para pessoas que estão em situação grave, é algo fundamental que o gestor ele esteja antenado e tenha coragem para fazer. Eu acho que essa legislação veio para isso, para dar coragem ao gestor público de contratar com o particular, sem estar amedrontado. No início da pandemia, eu realmente fiquei pensando o seguinte, porque como é algo muito novo, nós não sabemos como que o setor jurídico vai agir diante dessas contratações, porque a gente sabe que os abusos existem, os excessos existem, é quase que impossível a gente dizer que não existam, mas o gestor que anda dentro da legislação, o gestor que quer fazer o acompanhamento, que quer fazer as ações de prevenção à contaminação do Covid, ele tem a ferramenta da lei ao seu favor. Ele não vai agir de forma a revelia da lei, ele não vai agir de forma contrária. Então, no início eu tive esse medo, porque as pessoas estavam muito confusas, sem saber como que poderiam agir diante de um cenário de emergência, e, de repente, veio a legislação, a Lei 13.979, que veio para justamente facilitar e dar ao gestor esse respaldo jurídico, né? Agora, eu dirijo a você a palavra no sentido de que como a gente pode aplicar as boas práticas de contratação nessa época de pandemia, do seu ponto de vista? A gente trouxe dentro da nossa conversa hoje, professora Abimael, um pouco sobre planejamento, termo de referência, compliance, né, e emergências. Quando a gente faz esse sumário de ações, a gente percebe que o planejamento ele vai fazer toda a diferença na estruturação da gestão mesmo, como gestão. A gestão pública, para ser coerente, ela precisa ter aí um bom planejamento. Quando a gente fala de termo de referência, às vezes surgem muitas dúvidas, né, das novas contratações, de contratações já realizadas em outros períodos que estão diferentes hoje, mas o termo de referência ele é uma realidade na nossa lei desde 86, né? Desde o Decreto de Lei 2.300 de 86, ele foi reforçado pela 8666, mas ele continua sendo vital para as nossas contratações. Agora, nós podemos simplificar essas especificações? Claro, colocando o quê? O que é essencial, o que é vital para esse objeto, o que ele precisa realmente ter, para que não seja fornecido nem realizado de forma incoerente. E aí, quando a gente fala de emergência, o que a gente pode fazer para uma boa contratação? Se eu sei o que eu tenho, quanto eu tenho e o que eu preciso, fica muito mais fácil eu contratar, porque as boas práticas vão me dar capacitações, né, de mensurar, de medir toda a minha estrutura, toda a minha possibilidade de contratação. Eu tenho capacidade financeira de tanto, eu tenho capacidade jurídica para tanto, eu tenho capacidade de realização de tantas obras. Eu preciso de quê? Eu preciso em tempo, como você trouxe, um tempo agora, um tempo que não pode esperar, uma dispensa de licitação vai fazer toda a diferença. Então, trazer celeridade para um objeto não tem nada demais, mas eu tenho que ter uma motivação, uma justificativa que seja coerente, que uma pandemia é mais do que justificada. Agora, eu tenho que publicar isso, eu tenho que transparecer o meu ato. Por quê? Porque cada cidadão, ele também pode fazer o acompanhamento e ele deve fazer esse acompanhamento. As licitações são públicas, né? Os editais são publicados gratuitamente, ficam disponíveis nos diários oficiais das 3 esferas de poder público. Então, nós precisamos fazer o quê? O acompanhamento do que ocorre na nossa sociedade, né? Qual é a nossa função social? Acompanhar também o que nos ocorre, né? Transferir para o gestor público somente ou para os legisladores somente as atribuições de conferência é mais cômodo para a sociedade, mas também nos traz um prejuízo muito grande,
que essa desacompanhamento, né, essa desatenção, esse descaminhar, que faz essas lacunas de contratações e serviços não serem entendidas nem compreendidas pela sociedade. Quando a gente acompanha o que a gente tem, fica mais real para a gente seguir um orçamento, seguir um planejamento, seguir um controle. Então, para quem vai contratar agora na época de pandemia, que está contratando, coerência, ética, bom senso, qualidade e controle. Se você consegue ter boas práticas, checklists, relatórios, controles de qualidade do que ocorre nas suas contratações, ficará muito mais fácil, não que seja um período fácil, mas ficará mais fácil de fazer novas aquisições e acompanhá-las, né? Porque vai ser preciso inúmeras medidas, Abimael, que a gente ainda não sabe, né? Nós não temos uma previsão de quando esse cenário nacional, mundial, ele vai mudar. Então, nós precisamos nos adaptar dentro dessa realidade. E o administrador, né? No seu caso, o advogado, né? O legislador, ele precisa acompanhar essas mudanças também com coerência, né? A lei ela tem que auxiliar a sociedade. Então, trazer celeridade nesse processo, trazer condições de contratações reais e possíveis para a sociedade, para novas recuperações, porque esse é o nosso objetivo, né? Nesse período, pessoas recuperadas, né? Todo mundo está sofrendo nesse período, de alguma forma. Então, trazer o melhor momento possível para essa contratação é o agora. Então, dentro do agora, o que eu posso fazer? Utilizar os caminhos legais, utilizar os meus métodos, minhas regras, meus controles, um planejamento e acompanhar o mais de perto possível para que dê certo as nossas contratações e que a nossa sociedade se beneficie com todo. Exato, lembrando também que o fato da gente ter uma legislação que vai flexibilizar a legislação anterior para processo de contratação com o setor público, isso não exime o contratante, né, o contratado, dos princípios gerais da administração pública, né? Qual seja a legalidade, no sentido de que a boa prática administrativa ela não vai deixar de valer nesse período. Pelo contrário, eu acho que vai haver uma vigilância muito maior em cima de todos esses contratos que são feitos com o argumento de que está sendo feito para o combate ao coronavírus. Então, tanto o administrador público quanto aquele que está oferecendo serviços ou produtos, bens para a administração pública precisam ficar de olho muito nessa questão da legalidade, a questão da impessoalidade, de não estar se vangloriando nem se beneficiando, né, na questão se beneficiar, tirar proveito, porque principalmente que inclui agora ano eleitoral, né? É o ano eleitoral. Então a pessoa está fazendo barreiras, está colocando gente para estar medindo a temperatura, está fazendo as ações, e aí você não pode, de modo algum, associar isso ao gestor. Né? O gestor não está promovendo isso. Isso é uma questão de necessidade pública, isso é questão de... Então, o gestor ele tem que tomar todo esse cuidado para não estar se promovendo em cima de uma situação de pandemia. E porque aí entra a questão da imparcialidade, né? A questão da moralidade, a questão da imparcialidade, a moralidade administrativa também. É preciso lembrar que ela não foi suspensa simplesmente porque nós estamos numa situação de emergência. Né? A questão da publicização, que você já falou aí, a questão de dar publicidade aos atos administrativos, a questão de tornar público todos esses atos que forem feitos durante a pandemia, não pode haver de forma alguma atos que estejam, né, ocultos da população.
Todo mundo tem que ter acesso a tudo. Ainda hoje, quando eu estava divulgando a nossa live em alguns grupos e alguns colegas falando assim, não, é necessário mesmo que a gente informe a população, principalmente aquela população menos esclarecida, de que as coisas não estão acontecendo assim, à la vontade, como dizem, à vontade, ao bel prazer dos gestores públicos, não. Há uma regulamentação, há uma fiscalização, principalmente uma fiscalização em torno de todos esses gastos, e assim, aqueles que agirem de forma sóbria, de forma, como você falou, de forma ética, né, esses vão poder depois, né, dormir, colocar sua cabeça tranquilamente no travesseiro, com consciência tranquila, consciência limpa, de que não só prestou um serviço essencial para a população, não só prestou um serviço de suma importância em um momento difícil, porque o gestor desse momento vai ser o gestor que vai ficar para a história como aquele que enfrentou a Covid-19, aquele que enfrentou um problema de importância internacional, e as suas ações elas vão ser valoradas diante disso, né? Se você foi um bom gestor ou se foi um mau gestor, se proporcionou à sociedade. Isso aí é um reconhecimento que a sociedade vai trazer. Não precisa você estar dizendo, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo. Não. Claro que você tem que tornar público as suas ações enquanto gestor público, mas mostrando que quem está fazendo aquilo é a gestão e não o gestor. Essa é a grande diferença. E ao tornar público isso, você vai receber o reconhecimento da sociedade. A sociedade vai reconhecer em você um gestor eficiente, e essa questão, né? Dentro dos princípios da administração pública, a gente pode ver também que tem a questão da eficiência, né? O gestor ele tem que agir de forma a fazer com que as suas ações elas tenham resultados para a população. E esses resultados são o que nós esperamos, né? Porque todos nós fazemos parte da sociedade. Nós não estamos distante dela, nós somos parte dela. Então, somos beneficiados com os benefícios que tem a ela. Sejam eles os melhores possíveis para uma sociedade melhor possível se tornar, né? A gente, nesse período de pandemia, vê diversos fatos supervenientes ou excepcionais acontecendo no mundo inteiro, né? E as medidas que está, né, acontecendo, que está ocorrendo nas cidades, nos estados, nos países, seja da América Latina ou de outros conglomerados do mundo, a gente vê medidas de tentativa, né, de saídas, de possibilidades dentro de um cenário que é muito instável. Então, eu volto a dizer, você gosta muito dessa matéria, que é a ética, né? Nós temos ela como aliada na missão de proporcionar à sociedade o melhor possível, realizando cada um a sua função o melhor possível e acompanhando o que acontece também de perto, sendo mais próximo do que nos é ofertado. Eu gosto muito mesmo dessa questão da ética, principalmente porque ela é o campo prático da filosofia, né? A filosofia ela se divide em várias áreas e as duas áreas práticas da filosofia é a ética e a política, né? Então, é um campo que se debruçaram todos os filósofos, posso dizer todos os filósofos. Existia um filósofo que não se debruçou sobre as questões éticas e morais, impossível, desconheço, né? Todos eles se debruçaram por algum tempo, alguns mais que outros, né? Mas se debruçaram sobre essa questão dos comportamentos humanos, da maneira de agir humano, do ideal de comportamento humano. Porque o que nos diferencia dos animais, o que nos diferencia das plantas, o que nos diferencia de tudo quanto é outro tipo de ser que exista na natureza, no mundo, é justamente a questão do nosso comportamento. São as nossas escolhas, a nossa capacidade de pensar sobre nós mesmos e de agir de acordo, seja com um código
da cultura, né? A questão cultural, da ética, seja com questão moral, a questão religiosa, a questão jurídica, todos essas outras áreas do saber e do fazer humano que interferem diretamente na nossa forma de conduta e que vai fazer toda a diferença, vai nos diferenciar de tudo que de seres que existam na natureza e, principalmente, vai nos tornar pessoas melhores, não simplesmente para serem boas, mas para fazer a diferença no mundo, para deixar um legado, para demonstrar que a humanidade ela tem salvação, tem solução. Eu acho que é isso que falta muito na nossa sociedade, mais que nós, como você mesmo disse, que é uma pessoa otimista, mas que nós já vemos muito também isso, essas atitudes, entre muitos gestores públicos, principalmente, né, que é o âmbito em que a gente precisa ver florescer cada vez mais o compromisso com o setor público, com a sociedade, porque quando a sociedade, quando as pessoas começarem a melhorar de vida, então o país começa a melhorar. Esse é o grande X da questão, né, Mário? Mário, eu estou muito satisfeito, tá? Muito feliz com a sua participação hoje aqui comigo. Trouxe para mim assim, esclarecimentos maravilhosos em relação. Eu adorei demais conversar contigo hoje. Então, vou abrir espaço aqui para você fazer suas considerações e dizer já de antemão que eu estou muito feliz com a sua participação aqui. Muito obrigado por ter atendido o meu convite. E eu espero que a gente tenha outras oportunidades também de fazermos encontros com esse ou outros temas, sempre ligados aí à nossa grande questão, a questão da nossa humanidade, que é a nossa evolução pessoal. Gratidão, né, por me convidar a conversarmos sobre algo tão importante, tão essencial, né? Será uma honra voltar, né, a falar com você sobre outro tema e sobre o mesmo tema também. Gratidão por todos que estão nos assistindo, né, participando, e mais ainda por trazer os benefícios, né, de uma boa gestão, de uma boa administração para a sociedade. Quando a gente esclarece que o fim social, a melhora social, é o intuito, é o objetivo do que foi trazido lá na essência da lei, na essência do objeto, naquela pequena aquisição, naquela grande aquisição, né? Tudo isso promove a sociedade de alguma forma. E nós estamos aqui para fazer uma diferença. Então, que ela seja o melhor possível a cada dia e que nós nos melhoremos a cada dia como ser humano. Muito obrigada pelo convite. Obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Esse foi mais um programa Diálogos e Conexões com Mariana Lima, nossa querida professora aí da área da administração, falando de administração pública. Fiquem com Deus, um grande abraço e até um próximo encontro. Tchau, tchau, Mari.